somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. De correria. Nesse vai e vem tem gente que reclama do descaso com o meio ambiente. Por onde passa, por onde a gente viaja, a gente vê, né? O quê? A sujeira, o mau cuidado das coisas, de tudo. Emissão de gases na atmosfera, poluição, agressões ambientais. Muita gente nem percebe, mas as nossas ações podem influenciar sim as condições do planeta. O Sementes vai falar agora sobre mudanças climáticas. Acompanhe a nossa conversa com meteorologistas da Universidade Federal do Pará. Instituto de Geociências da Universidade, o professor Everaldo, que é doutor em meteorologia, fala sobre o efeito estufa. É um processo natural em que aquela energia que vem do Sol chega na superfície e a superfície devolve na forma de radiação de infravermelha. A atmosfera, que tem gases, absorvem, reagem quimicamente com essa radiação infravermelha e aí tem o aquecimento. O aquecimento é importante para os seres vivos, mas além desse processo natural, há também os processos relacionados à ação do homem, chamados de antrópicos. Mais consumo, mais desmatamento, mais emissão de poluição na atmosfera, mais carros, mais emissão de CO2 na atmosfera, amplificando, aumentando esse efeito estufa que era natural. Cada década que passa, a temperatura é mais quente. Aí batemos os últimos recordes de temperaturas. O professor Edson Rocha também é doutor em meteorologia. Ele explica as consequências da interferência humana nas condições climáticas. A gente pode estar alterando na intensidade dos eventos, assim como a gente pode alterar também a frequência de ocorrência dos extremos. Precipitações extremas, secas, severas e cheias. Então você vê eventos extremos cada vez acontecendo em curtos espaços de tempo. Segundo o professor que coordena o programa de pós-graduação de Ciência Ambiental da UFPA, os riscos de desastres também podem ser maiores. Se você coloca uma comunidade em local que a gente chama que vai acontecer esse evento, a gente está dizendo que a gente está aumentando a componente risco, que o risco envolve a componente humana e o evento extremo. Se tem risco, provavelmente vai acontecer um desastre. Então veja que o desastre, eu preciso da componente social associada à ocorrência do evento naquela localidade onde a componente social está atuando. A estação meteorológica da UFPA é usada como estação de ensino e faz parte da Faculdade de Meteorologia. Os dois professores integram o GT1, grupo de trabalho que contribui para o painel brasileiro de mudanças climáticas. Eles falam das novidades na área. Tem 2, 3 anos em que parou o aquecimento. Estou chamando isso de hiato do aquecimento global. O que é isso? Uma estabilização daquele aquecimento que era muito intenso. Pode ser um efeito de mudança na fase da forçante natural do Sol e do oceano. Pode ser um equilíbrio natural, a gente não conseguimos responder categoricamente isso. Mas isso não é motivo para relaxar. Os especialistas ressaltam a importância de cada um cumprir o seu papel. Esse modelo aí de degradação ambiental, de matamento, não é possível hoje. Primeiro porque se você altera a paisagem natural, tira a floresta, você está amplificando, está modificando o clima. E mais ainda, dependendo da região que você está, você pode estar mais suscetível aos fenômenos extremos, por exemplo. Então, assim, não pode parar. Pode ser que essa estabilização seja 2, 5 anos e depois venha algo pior. Não temos essa resposta hoje. Então, há que se chamar a atenção da sociedade de fazer a sua parte, poluição zero, desmatamento zero. É importante que a sociedade saiba que ela é um elemento ativo dessas mudanças. A comunidade internacional tem que agir, por isso vem muitos tratados, né? A Rio +20, desde o Tratado de Kyoto, agem no sentido de que os governos tenham consciência e procurem estabelecer um novo modelo de desenvolvimento mundial, não baseado no padrão de industrialização atual. Quer dizer, mude esse modelo, né, de desenvolvimento.